Matemática na Prática, com o professor Adriano. E aí galera, tudo bem com vocês? Juntos mais uma vez para aprendermos matemática e eu continuo pedindo a vocês que curtam o canal, compartilhem para que todo mundo possa assistir os vídeos, se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, e vamos estudar matemática juntos. Hoje estamos aqui mais uma vez para estudarmos agora a atividade remota número 3 do Colégio Evencia Brito, a galera do 9º ano aí, todo mundo esperando a aula para poder estudar, né? E hoje nós vamos estudar, pessoal, uma atividadezinha remota com os números inteiros. E aí vocês fiquem ligados naquelas regrinhas que nós sempre sabemos aí, sinais iguais soma e conserva o sinal, sinal diferente diminui, coloca o sinal do maior módulo, ou então vocês vão prestar atenção em alguns detalhes que eu vou fazer aqui para que vocês possam entender. Pessoal, a primeira questãozinha de vocês aí é uma questão bem prática, né? Eu não vou nem responder aqui. Mas a questão fala que Carla ganhou um presente de aniversário que foi o jogo da vida e lá continha um valor de R$ 6.050. E a questão quer saber de vocês, usando notas de 100, de 10 e de R$1, quanto foi em notas que ela ganhou, né? Quantas notas ela ganhou? Notas de 100, notas de 10 e notas de R$1. E aí a melhor forma de fazer essa questão é vocês pegarem as alternativas que estão aí e saírem multiplicando. Aquela alternativa que bater certinho, você não vai ter dúvida, né? Então vai fazendo os cálculos aí da letra A para ver se dá o dinheiro. Faça o cálculo da letra B, faça o cálculo da letra C e assim sucessivamente, até você encontrar aquele valor exato. Quando você encontrar R$ 6.050 é a alternativa correta, ok? Então vou pular logo para a segunda questão, porque essa daí exige mais um cálculo, exige mais um raciocínio. Então vamos tentar entender. Sempre lembrando que eu vou fazer questões que são parecidas com a de vocês, né? Eu não vou fazer questões iguaizinhas, então são similares para que vocês possam depois desenvolver a questão. Então, galera, a minha questão aqui é parecida com a de vocês, ok? Eu coloquei aqui o valor de x e o valor de y, a de vocês vai estar o valor de b e o valor de a, né? E nós queremos saber qual é o valor de cada letra, qual é o valor de a, qual é o valor de b na atividade de vocês. Na minha, eu quero saber qual é o valor de x, qual é o valor de y. Então, para resolver essa questãozinha, nós vamos usar aqui as regras da potenciação, né? Números inteiros aqui envolvendo potenciação. Então, observe, ó, eu tenho aqui x que é igual a 8 ao quadrado menos 4 ao quadrado. E embaixo eu tenho y é igual a 8 menos 4 ao quadrado. Será que o resultado é o mesmo? Será que é diferente? Como é que eu faço? Como é que eu deixo de fazer, né? Então, na expressãozinha numérica aqui, ó, eu vou resolver primeiro aqui, ó. 8 elevado ao quadrado vale 64. Menos 4 elevado ao quadrado, 16. Ó, então primeiro eu resolvi aqui, ó, 8 ao quadrado, 64, 4 ao quadrado, 16. Lembrando que não é 8 vezes 2 e não é 4 vezes 2. É 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então quando você faz 64 menos 16, então você vai encontrar a resposta 48. Então, o resultado da operação aqui, ó, deu 48. Professor, será que o de baixo aqui vai ser a mesma coisa? Quando a gente tem o parêntese, pessoal, primeiro você resolve o que está dentro do parêntese, né? Então, aqui você resolveu separado o 8 ao quadrado, o 4 ao quadrado, depois diminuiu, mas aqui você primeiro vai resolver o parêntese. Então, 8 menos 4 é 4. Aí agora sim eleva ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, ok? Então, se eu tivesse aqui as opções, a opção que tivesse 48 e 16, ó, seria a resposta correta. Observe que na sua questão aí, existe a palavra, ó, respectivamente. Seja A igual a 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado e B 5 menos 3 ao quadrado. Então, A e B são respectivamente. Então, quando tem essa palavrinha respectivamente, significa o seguinte. O valor primeiro que vai aparecer aqui, ó, nas opções, tem que ser o valor de A. Depois o valor de B, ok? Porque se tiverem aí duas alternativas, professor, aqui mas tem a mesma resposta duas vezes, mas você olhe essa palavrinha respectivamente. O primeiro valor que você vai encontrar é o valor de A, depois o valor de B. Então, na minha questão, vamos supor que tivesse a letra B assim e a letra C dessa outra forma, ó. Então, observe que os dois números são iguais, ó, 48 e 16, 16, 48. Mas eu iria marcar o que primeiro tem o valor de A, que foi 48, e depois o valor de B, que é 16, ok? Essa daqui estaria errada, porque quando tem a palavra respectivamente, ele significa que primeiro é o valor daquele termo A, ou no caso X, e depois o valor de Y. Então tem que vir na ordem, ok?
Então você olha direitinho aí, possa ser que você ache o mesmo resultado duas vezes, mas observe, primeiro tem que vir o valor de A, depois o valor de B, ok? Pronto, resolvida essa primeira questão, bem prática, bem fácil, todo mundo lembra. Vamos para o terceiro. A minha terceira questão é parecida com a de vocês também. Vamos imaginar que um funcionário aí, como diz a questão, trabalha lá no supermercado e a temperatura do dia está em 38,6 graus. Só que o funcionário foi até uma câmara frigorífica e lá quando ele entrou na câmara frigorífica, a temperatura desceu 50 graus. Então observe, a temperatura estava em 38,6 graus, positivo. E aí ela baixou 50 graus, ó. Então o cálculo é isso aí, ó. É uma operação com números inteiros, ok? Aquela regrinha, ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal diferente, diminui e coloca o sinal do maior módulo. Mas para que a gente possa entender direitinho aqui, pessoal, observe o seguinte. Imagine que esse número aqui é dinheiro. Imagine que é dinheiro. Então o negativo é o que eu devo, o positivo é o que eu pago, ok? Então vamos imaginar que é dinheiro, porque com dinheiro fica mais fácil. Com dinheiro, pessoal, ninguém erra, viu? Você pode errar tudo, mas com dinheiro ninguém erra. Então vamos imaginar que é dinheiro aqui. Observe o seguinte, se eu devo 50 reais, mas eu paguei R$ 38,60, a conta foi totalmente paga? Não, estou devendo ainda. Então se eu estou devendo, o resultado vai ser negativo. Ok? Você está usando aquela mesma regrinha, sinais iguais soma, sinais diferentes diminui e tal, mas você está usando de uma forma que você possa entender melhor. Então se eu devo 50, mas eu paguei R$ 38,60, então eu ainda estou devendo, então é negativo, continua negativo, certo? Se você deve um valor e você paga a mais, então você fica com crédito, é positivo, você ainda tem dinheiro. Mas se você está devendo e você paga um valor menor, você continua devendo, então é negativo. Agora vamos fazer a continha, né? Já que aqui vai ficar negativo, então você vai ter que diminuir. Então eu tinha 50 reais, né? Mas aí, ó, eu paguei apenas R$ 38,60, ok? Então vamos diminuir, para ver quanto eu fico devendo. 6 para 10, 4, vem 1 para cá. 9 para 10, 1, vem 1 para cá. 4 para 5, 1. Ó, R$ 11,40, ok? Então, se eu tivesse devendo 50 reais e pagasse R$ 38,60, eu ainda estaria devendo R$ 11,40 em forma de dinheiro. Mas como é em forma de temperatura, então a nossa temperatura, ela vai ficar assim, ó, 11,4 graus negativo. Você usa a questão do dinheiro só para você fazer o cálculo. Terminou o cálculo, aí você volta para a questão original. A questão original é temperatura. Então a minha temperatura caiu de 38 para 50, ou seja, ela caiu 50 graus. Não é que ela caiu para 50, ela estava em 38,6 e caiu 50 graus depois que ele entrou na câmara frigorífica, né? Então, ou seja, a temperatura que era 38,6, caindo 50 graus, ela ficou agora em 11,4 graus. Ok, pessoal? Então tá resolvida a questãozinha aí. Essa tática do dinheiro que eu usei, essa técnicazinha, é para deixar mais fácil para a sua questão, ok? Mas usamos aquela regrinha, sinais iguais soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior módulo. E o resultado está aí. Uma temperatura de 38,6, caindo 50 graus depois que ele foi lá para a câmara frigorífica, a temperatura fica em 11,4 graus negativo. Galera, beleza? Continuando aqui, quarta questão e a quinta questão. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que a gente faz, né? Na minha questão aqui, parecida com a sua mais uma vez, diz assim: Pedro foi até um bingo, a sua é parecida, e ele levou 100 reais, ok? Pedro levou para o bingo 100 reais, foi o que Pedro levou para o bingo. Então, observe o seguinte: Pedro levou para o bingo 100 reais, e aí ele comprou algumas cartelas para jogar, né? Cada cartela custava 5 reais, ó. Cada cartela custava 5 reais. Então, na primeira rodada, ele comprou 10 cartelas, mas não ganhou nada. Na segunda rodada, ele comprou 5 cartelas e não ganhou nada. Na terceira rodada, ele comprou 2 cartelas e ganhou 40 reais. A questão quer saber de vocês o seguinte: quanto Pedro voltou para casa? Com quanto ele voltou para casa, né?
Então vamos lá, cada cartela custou R$5, então na primeira rodada ele comprou 5 vezes 10, foram 10 cartelas, então ele gastou R$50, não ganhou nada. Na segunda rodada ele comprou 5 cartelas a R$5, ó, então R$25. E na terceira rodada ele comprou 2 cartelas a R$5, né? Comprou 2 cartelas a R$5, que vai dar R$10. Então, ao todo, ele gastou, pessoal, R$85. Confere? 50 mais 25, 75, mais 10, R$85. Então, dos R$100 que ele trouxe para jogar, né? Dos R$100 que ele trouxe para jogar, você tira o 85, então ele sobrou R$15 dos R$100 que ele trouxe. Só que ele ganhou agora, pessoal, R$40, né? Então ele ganhou 40. Ou seja, na minha questão, Pedro voltou para casa com 55. Ele levou R$100, mas voltou para casa com 55, ou seja, perdeu dinheiro. Foi jogar em bingo, aí se deu mal, viu? Então levou 100 e voltou com 55. Menos mal que ainda conseguiu recuperar alguma coisa. Mas não vai nessa onda não, viu, galera? R$55. Quem estava com 100 perdeu dinheiro. Beleza? Então, bem prático. Observe a quantidade de cartelas, quanto ele gastou com o valor da sua cartela aí. Depois veja o dinheiro que ele levou, quanto ele gastou com as cartelas e quanto sobrou, né? Se teve algum prêmio também para eles. Sobrou 15, que ele tinha levado 100, mais os 40 que ele ganhou, então 55. Beleza pura. Questão número 5. A minha questão, parecida com a de vocês, diz assim: o dobro do quadrado de menos 8. Vamos lá. O dobro do quadrado de menos 8. Então, ó, menos 8 ao quadrado é 64. Se eu quero o dobro do quadrado, então é 64 vezes 2. Então é 128. O dobro do quadrado. De quanto? De menos 8. Menos 8 ao quadrado, 64. Professor, por que foi 64 positivo? Porque o cálculo é assim, viu? Ó. 8 vezes 8, 64, e menos com menos é mais. Então o cálculo fica positivo. Quando você multiplica, ó, o quadrado é o número 2 vezes, né? Então 8 vezes 8, 64, e aí o jogo de sinal, menos com menos é mais. Aqui você está fazendo multiplicação, então menos com menos é mais, ok? Não é a regra da adição aqui. Então o resultado deu 64 positivo. Vezes 2, 128. Então o dobro do quadrado de menos 8 é 128. Aí agora vamos lá. Somado com a quarta potência de menos 5. A quarta potência de menos 5. Ó, menos 5 a quarta potência é isso aqui, ó. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. O número menos 5, 4 vezes multiplicado, não é somado, é multiplicado. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125, e 125 vezes 5 vai dar 625. Beleza? Você vai multiplicando 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Agora o jogo de sinal. Menos com menos é mais. Mais com menos é menos. E menos com menos é mais. Ó, menos com menos é mais. Menos com mais é menos. E menos com menos é mais. Você vai fazendo jogo de sinal. Menos com menos é mais. Com menos é menos. Com menos é mais. Então deu 625 positivo também. E agora ele diz o triplo de 3. O triplo de 3 é 3 vezes 3. O triplo de 3, 9. 3 vezes 3, 9. Ok? E aí agora nós vamos fazer o seguinte. 128 mais 625. 13. Veio 1 para cá, 5. Aqui 7. 753. E aqui você vai tirar agora, porque ele está dizendo que é menos 9. 9 para 13, 4. Vem 1 para cá. 1 para 5, 4. 753 menos 9, 744. Ok? Então, ó, o dobro do quadrado de menos 8 foi 64.
O dobro, 64 vezes 2, 128. Aí a quarta potência de menos 5, 625. O triplo de 3, 9. Então, quando você soma os dois, vai dar 753, 128 mais 625. Depois você tira 9, que vai dar 744. Ok? Espero que você tenha entendido aí. Galera, então, para a gente finalizar nossa atividade, a questão número 6 é uma questão aberta. Ok? O que é uma questão aberta? Você vai analisar a questão, foi dado aí um resultado, né? A questão está dizendo que o resultado deu 18, então você vai analisar se o que está sendo proposto é correto, e aí você pode fazer, ou de duas formas, você pode fazer os cálculos separado e depois colocar a sua explicação, se você quiser, fazendo o cálculo, descobrir, tá, beleza, ou então você pode deixar o cálculo mesmo a lápis aí feito, resolvendo a questão, né? Então a questão diz assim, questão aberta, analise a questão, observe o que foi proposto como resultado e explique sua resposta, ou por meio do cálculo ou com suas próprias palavras, apontando supostos erros ou acertos. A situação a seguir mostra uma série de cálculos feitos a partir de um esquema pré-estabelecido. Podemos afirmar que o número escrito no último quadrinho é 18, justifique sua resposta. Então depois de fazer todos esses cálculos aqui, o resultado vai dar 18, então você vai começar com menos 16, e aí vai dividir por menos 4. Então, cuidado com o jogo de sinal. Menos com menos, e aí faz a divisão. Depois, multiplique por menos 5. Então, aqui você tem que obedecer aquelas regras. Na adição, na multiplicação e na divisão, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Quando eu vou multiplicar ou dividir, se os sinais são iguais, o resultado é positivo. Se os sinais são diferentes, o resultado é negativo, ok? Quando for para somar, multipliquei por menos 5, aí boto aqui. Aí agora eu vou somar com 8. E depois eu vou diminuir de 6, né? Diminuir 6. Então observe o seguinte, na adição e na subtração, sinais iguais conserva o sinal e soma. Sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior módulo. Ou então aqui, quando chega aqui, você faz aquela questão como eu fiz lá no início. Brinque como se fosse dinheiro. O positivo é o que você paga, o negativo é o que você deve. Se você pagar mais do que o que deve, continua sendo positivo, porque você continua com dinheiro. Se você ficar devendo ainda, você pagou, mas ainda ficou devendo, continua negativo, ok? Então observe aí os cálculos que você vai fazer e veja se o resultado vai dar 18. Se você fizer o cálculo e deixar lápis, já está resolvido. Se você quiser fazer o cálculo do lado e depois explicar, olha, o erro está na hora que foi fazer aquilo, ou então toda a questão está certa, não tem... Aí você explica e deixa os cálculos aí do lado também, certo? Mas o cálculo a lápis já resolve, não precisa colocar mais nada se você fizer o cálculo, beleza? Então espero que eu tenha ajudado vocês. Não se esqueça que a matemática não mente e nesse canal aqui é Matemática na Veia.